Boa noite, gente. Estamos reunidas hoje para mais um rounds da equipe de teleradiologia da Unirádio. Eu, Giovana, a Marina e a Patrícia, para discutir um caso da Má. É um caso bem interessante e eu trouxe ele para a gente justamente fazer também uma revisão desse assunto, que eu, particularmente, sempre me confundo e sempre tenho dúvida quando eu pego algum caso assim. Então, eu me esclareceu bastante e espero que ajude vocês também. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. Se alguém que estiver assistindo tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar algum caso da rotina, algum conhecimento que tenha, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Então, vamos lá. Era um caso de um felino SRD de 1 ano, macho, não castrado, que vinha apresentando apatia e afagia. Foi realizado um hemograma apresentando leucocitose e um ultrassom abdominal que sugeriu uma hérnia de hiato ou uma hérnia diafragmática. Então, de sinais clínicos, ele tinha apatia, emagrecimento progressivo, e as suspeitas, então, eram uma hérnia de hiato, hérnia diafragmática ou uma neoplasia. A gente sabe que pelo ultrassom é bem difícil, muitas vezes, de definir exatamente o que está acontecendo nessa região diafragmática ali. Então, eles optaram por um raio-x. Aí, essas são as imagens. Márcia, quer comentar o que você viu? Pode ser, Gi. Boa noite, gente. Então, por essa imagem, a gente já vê que ali na região caldo-dorsal do tórax tem uma aia heterogênea. Parecia que ela estava se projetando da cavidade gástrica, então a gente percebe como se tivesse uma continuidade mesmo da cavidade gástrica a essa aia. O resto do pulmão eu achei normal, a porção ventral do diafragma que a gente consegue definir bem também normal. Foi mais essa lesão focal mesmo ali na região mediastinal caudal que eu observei. Se quiser mudar a projeção também, Gi, na VD a gente consegue perceber que essa aia está mais do lado esquerdo, então realmente bem condizente com uma topografia mais gástrica. E de resto não vi nada digno de nota, o resto me parecia normal. Aí, por esses achados e com o histórico do paciente, meu principal diferencial foi uma hérnia de hiato, então deslocando um pedaço desse estômago para a cavidade torácica. Isso, eu também não vi mais nada além desses achados da Mar. Não sei se, Paty, você viu alguma coisa, o Nando, que entrou agora também. Mas eu também achei o resto bem normal, né? Bem dentro do esperado. Nessa VD eu achei que dá para ver ainda melhor, que parece que é contínuo com o estômago, né? Mas bem bonita a imagem, assim. E ainda que tinha conteúdo heterogêneo, depois eu fiquei pensando, né? Porque isso ajuda a gente a ter mais certeza, assim, de que possivelmente é o estômago, né? Então, vamos ver o laudo da Má. Radiografias de tórax e incidências ortogonais foram obtidas, lateral esquerdo e ventrodorsal. Presença de área arredondada com conteúdo heterogêneo no mediastino caldo dorsal, lateralizada à esquerda, adjacente ao cardio, medindo cerca de 5,25 por 4,94 por 5,69 centímetros, altura, comprimento, largura, né? Então, a Má descreve o aspecto dessa área que ela vê e as medidas, o que é interessante, porque, às vezes, principalmente para neoplasias, né, eles mandam controles depois e se a gente não bota a medida, o próximo exame fica meio perdido. Então, é sempre interessante mensurar com aparente continuidade a cavidade gástrica. Traqueia, campos pulmonares, cilioita cardíaca, espaço pleural sem alterações significativas, diafragma radiograficamente íntegro em porção ventral, cavidade gástrica repleta por conteúdo heterogêneo, similar ao visibilizado no tórax caldo dorsal, cilioita hepática ultrapassando o gradil costal com os bordos afilados, redução do contraste peritoneal e as demais estruturas musculoesqueléticas dentro da normalidade. Então, como conclusão, a alteração no mediastino caudal tem como principal diferencial a hérnia de hiato. Intussuscepção gastroesofágica ou massa mediastinal são diferenciais menos prováveis. Tomografia computadorizada de tórax ou endoscopia digestiva alta podem ser recomendadas para complementação diagnóstica. Aí, eu super concordo com o laudo
da Má, e só acrescentei aqui em roxinho, com base no que eu vou trazer de conteúdo depois, que eu vi que é um exame bem utilizado, que é o esofagograma, então, o contrastado, né, que pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico também. E, além disso, a Má colocou que a redução do contraste peritoneal pode ser atribuída ao score corporal do paciente e tem discreta fusão peritoneal ou peritonite como diferenciais, correlacionar com os achados ultrassonográficos. Então, como a gente sabe que ele já tinha passado por um ultrassom, fica mais fácil deles correlacionarem, né, com os achados que tiveram no ultrassom. Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre essas hérnias de hiato, para a gente relembrar. Então, a hérnia de hiato, o que que é, né? É a protrusão do esôfago abdominal, então a parte abdominal, a porção caudal do esôfago, da junção gastroesofágica, em alguns casos de uma porção do estômago para o tórax, através do hiato esofágico, na região do mediastino caudal, cranial ou diafragma. E existem dois principais tipos, que é a hérnia de hiato deslizante e a paraesofágica. Elas podem ser de origem congênita, que é mais comum, ou traumática. Então, as de origem congênita, elas vão ocorrer principalmente pela lacidão dos ligamentos frênico-esofágicos, que vão causar essa alteração no posicionamento do esfíncter esofágico, que vai predispor a um refluxo gastroesofágico e uma esofagite. Geralmente, o refluxo e a esofagite que vão ser os causadores dos sinais clínicos no paciente. Já a traumática ocorre por danos aos nervos e na musculatura ali do diafragma, que vai causar essa lacidão do hiato esofágico e a herniação. Então, o que a literatura traz também? Eu me baseei principalmente no TRAU, para trazer esse conteúdo, e no livro da Fossum também, de cirurgia, que ela traz algumas informações interessantes. Então, o que eles falam é que pacientes com obstrução respiratória superior também podem ter hérnias de hiato por redução da pressão intratorácica no momento da inspiração. E isso vai contribuir para o refluxo esofágico e a herniação. E eles também trazem que alguns pacientes com tétano podem apresentar hérnias de hiato. Então, elas ocorrem tanto em cães quanto em gatos. Sabe-se que o Shar-Pei tem algumas alterações esofágicas que podem predispor a essa condição. E os sinais clínicos principais são vômito, regurgitação, salivação, disfagia e dispneia. O raio-x simples, ele pode auxiliar na identificação, mas também se indica o raio-x contrastado para confirmação. E os diagnósticos diferenciais principais são neoformações pulmonares ou diafragmáticas. Essas diafragmáticas, elas são mais raras, mas podem acontecer. E os livros não traziam, mas eu também penso que possa entrar como um diferencial, às vezes, até uma formação esofágica, porque é na região, né? Então, eu trouxe aqui a junção gastroesofágica normal, como é que ela é. Então, aqui a gente tem o diafragma, né? Fazendo esse limite do tórax para o abdômen. E daí aqui tem esses ligamentos frênico-esofágicos. E a junção gastroesofágica, ela fica aqui nessa região. Então, para cá é o esôfago e para cá o estômago. Aí, no caso das hérnias deslizantes, que eram o primeiro tipo que eu tinha citado antes, o que acontece? É a herniação dessa junção gastroesofágica para o tórax e, às vezes, uma porção do estômago, geralmente o cárdio, que acaba se deslocando, cranial. Então, se desloca cranial através do estômago para dentro do tórax. E daí a gente consegue ver aqui essa junção gastroesofágica bem lá cranial e uma porção do estômago também. E aqui o diafragma, né? Então, comparando com a anterior aqui, a gente consegue ver esse deslocamento. Essas hérnias deslizantes, elas são geralmente congênitas, então a gente vai costumar ver bastante em pacientes jovens, e elas vão ser as maiores, as que mais cursam com esofagite e o refluxo justamente por esse deslocamento da junção gastroesofágica, né? Para essa perda da localização habitual dele. E geralmente elas são dinâmicas, então, como o próprio nome já diz, elas são deslizantes. Então, muitas vezes na radiografia a gente pode acabar perdendo. Como elas vão e voltam, né? A gente pode acabar não
não identificando. Então, quais são os principais achados radiográficos dessas hérnias deslizantes? Na radiografia simples, uma formação de radiopacidade de tecidos moles, ali adjacente ao diafragma à esquerda, então bem condizente com a localização do caso da MA. Perda do contorno da superfície torácica no pilar diafragmático esquerdo, também a gente não consegue definir o diafragma ali naquela região, né? Deslocamento cranial do cárdia, alterando o formato do estômago, dilatação esofágica e pneumonia secundária pode acontecer também. E no esofagograma, pode ter uma dilatação do esôfago, hipomotilidade esofágica, esfíncter gastroesofágico no interior do tórax, representado por uma área circunferente e estreita no estômago. Então, eu tenho uma imagem ali para a gente ver também. O cardio no interior do tórax e pode ser visibilizado o refluxo gastroesofágico. Então, aqui é para mostrar, deixa eu puxar para vocês, essa característica dinâmica dela. Nesse caso, foi visto aqui na lateral, uma área de radiopassagem de tecidos moles, no aspecto caldo dorsal do tórax, mas na VD já não foi bem identificado. Então, mostra essa questão de ser deslizante, às vezes numa projeção V, na outra não, né? E às vezes em nenhuma V também. E aqui o esofagograma, para a gente ver o que eles falavam ali anteriormente, aqui o esôfago dilatado, né, com contraste, e essa área mais de constrição, que seria a junção, e aqui o cárdia, e dentro do tórax, né? Então, esse deslocamento. Eu achei a imagem bem bonita, eu nunca vi na rotina, assim, tão bonita quanto no livro. Eu não sei se isso, sinceramente, assim, se a gente costuma ver, eu nunca vi, né? Mas essa do livro é bem bonita. E aqui o segundo tipo, que é a paresofágica. Então, como é que ela acontece? É a herniação do cárdia e do fundo ou do fundo gástrico ao longo do hiato esofágico, só que diferente da anterior, ela não vai deslocar a junção gastroesofágica cranial. Esse deslocamento vai ser adjacente ao esôfago, então vai ser pelo hiato também, mas do ladinho do esôfago. Ele vai sair ali no hiato e ficar localizado do lado do esôfago. Então, a gente vai ver a junção gastroesofágica no local habitual e essa herniação, né, adjacente ao esôfago. Elas podem ser deslizantes ou não, e elas podem causar obstrução esofágica por compressão nessa região. Então, a diferença desses dois tipos é esse. Uma delas vai deslocar a junção gastroesofágica cranial, e a outra vai ser adjacente, vai ser paraesofágica, né, como o nome já diz. E daí tem outras classificações, além da tipo 1 e da tipo 2 que eu acabei de falar. A tipo 3 seria uma combinação entre o tipo 1 e 2. Então, como nessa imagem, desloca a junção gastroesofágica cranial, uma parte do estômago vai para dentro do esôfago, ali nessa região, e outra fica paraesofágica. Então, essa seria um tipo 3, que é a combinação dos dois primeiros. E o tipo 4 pode ser de duas maneiras. É quando tem essa do tipo 3, então essa combinada, e envolve um outro órgão que não seja o estômago, ou quando é uma intussuscepção gastroesofágica. E daí, por fim, a intussuscepção gastroesofágica, ela vai ser uma invaginação do estômago, com a presença ou não de outros órgãos, como o baço, duodeno, pâncreas ou omento, pelo hiato esofágico, ali no esôfago caudal. E daí, é mais comum que a gente veja essa alteração em cães machos, da raça pastor alemão, é bem comum, e tem maior ocorrência em animais que já tenham uma alteração esofágica prévia, então, que já tem principalmente megaesôfago, né? E por isso que a gente vê nesses casos de filhotinhos com megaesôfago, né? Principalmente até os 3 meses de idade é mais comum. Então, aqui ilustrando essa invaginação do estômago, né? Com ou não a presença desses outros órgãos para dentro do esôfago. Daí, aqui eu trouxe, deixa eu puxar vocês, um pouquinho sobre os achados radiográficos da intussuscepção. Ela é um caso emergencial, assim.
porque em poucas horas já começa a necrosar e ter alteração tecidual. Então, o prognóstico é bem desfavorável. O diagnóstico antemortem, ele é bem comum. Infelizmente, a maioria dos casos é pós-mortem, que é descoberto. Então, como é que a gente faz para diferenciar um do outro na radiografia, né? Se a gente consegue ou não. Então, eu trouxe aqui alguns achados radiográficos, principalmente no esofagograma, a gente pode diferenciar um pouco mais fácil. Na radiografia simples, a gente vai ter uma formação de radiopacidade de tecidos moles adjacente ao diafragma, então, a princípio parecido com o anterior. O deslocamento cranial do estômago, com ou sem a presença do baço, do duodeno, e dilatação esofágica. Então, o que a literatura traz é que, nesses casos, vai ser bem mais vista a dilatação esofágica do que nas hérnias de hiato citadas anteriormente. E no esofagograma vai ter uma falha de preenchimento ali no esôfago caudal. E o contraste, ele dificilmente vai passar para o estômago. Então, essa é a diferença. Ali no anterior, a gente via, né, o contraste em todo o esôfago, depois a gente via aquela área de constrição e ia para o cárdio, preenchia o estômago. Nas intussuscepções, isso não é comum que a gente veja o contraste passando e chegando até o estômago. E os sinais clínicos, então, eles podem ser um pouco mais severos, assim. Pode ter hematêmese, desconforto abdominal. E aqui eu trouxe duas imagens para ilustrar. Essa primeira numa radiografia simples. Aí a gente vê dilatação esofágica por gás e essa área de tecidos moles no tórax caudal aqui, na parte dorsal. E aqui um exame contrastado. Então, tem dilatação esofágica, tem contraste aqui, e aqui a gente vê uma falha de preenchimento. Então, vê o contraste na periferia, assim, mas essa área extensa com falha de preenchimento. Então, aqui já é bastante sugestivo de uma insuscepção gastroesofágica. E é isso, gurias. Foi isso que eu trouxe para a gente discutir hoje. Com esse estudo, eu tive ainda mais certeza que o caso da Má, possivelmente, então, é realmente uma hernia de hiato, né? E eu achei bem interessante porque eu sempre esqueço desses tipos, eu não tinha isso muito, muito claro, e me ajudou, assim, a dar uma... E é isso, gente. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar. Muito obrigada, Gi. Eu achei que essas imagens que tu trouxe, a explicação de todos os tipos, né, foi bem esclarecedora também, porque realmente esses tipos a gente lembra mais da deslizante, né, mas essa paia esofágica é um pouco mais difícil de imaginar, então essa imagem está bem ilustrativa, e ali da intercepção também, bem legal mesmo. Obrigada. Aqui, Namá. Eu também achei bem interessante. Me lembro que apareceu para mim a paraesofágica um pouco mais deslocada para a direita, né, Gi? Pode acontecer, então isso também às vezes confunde bastante, é bom saber que essa possibilidade existe, porque justamente essa pode aparecer um pouquinho mais para a direita do que o que a gente está acostumado a ver, né, na VD. Boa, Paty. Eu não tinha nem pensado nisso, mas porque ele pode ele pode herniar para qualquer lado daí, né? Para qualquer localização no hiato ali. Uhum. É verdade. Eu até fiquei pensando uma forma de diferenciar elas, né, no exame simples. E quem sabe essa seja uma forma, né? Quando ela é para a direita, né? Um pouquinho mais sugestiva da paraesofágica. Boa. E daí eu não sei, eu até esqueci de ver contigo, de pedir retorno desse caso. Se eles fecharam ou não. Eu vou pedir de novo, Gi. Eu acho que no dia, quando eu laudei, eu tinha pedido já, mas depois não deram mais retorno, mas vou dar uma conversadinha de novo para ver se conseguiam ir adiante com o caso, né? Se descobriram alguma coisa. Vai ser bem legal. Sim. Porque é um gatinho novo, né? 1 ano. Sim.
Mas Ali então, na Fossum, principalmente, que você deu uma consultada também, falava se em todos os casos eram cirúrgicos, qualquer conduta assim que eles indicavam? não, ela fala disso, ela fala que muitos casos são assintomáticos, são um achado, né? Então, nesses casos, não se opta por não intervir. Ela só fala de intervir cirurgicamente mesmo nos casos que tenham sintomas piores, assim, que sejam casos que estejam acarretando em problemas maiores, sabe? Mas a maioria dos casos, não. Ela comenta em não intervir, assim, até porque muitos são assintomáticos, né? Sim, faz sentido. Nesses casos, como já tinha sinal clínico, não sei se não seria É, válido intervir, não sei se eles fazem alguma gastropexia, algo assim, para sim. evitar de voltar Pelo que a eu entendi, herniar, sim. mas bem legal. Obrigada, É, Gi. o prognóstico é favorável, assim, pelo que eu li ali, quando se faz a correção cirúrgica, assim, tende a não recidivar, sabe? Pelo que ela fala, né? Mas daí começa a entrar em muitos termos cirúrgicos também, eu dou aquela lida de radiologista, né? Eu acho que se fosse intercepção, o prognóstico seria pior, né? Talvez É, mesmo com cirurgia. o da intussuscepção, que, pelo que eu li, o prognóstico é ruim por essa lesão tecidual, que parece que começa em 3 horas, algo assim, mas é bem rápido, que já começa a ter lesão tecidual. Sim, deve E, fazer necrose e tudo, é, né? e daí ela diz que é bem pouco diagnosticado, na verdade. E daí, quando se diagnostica ou entra para cirurgia, já está com muita lesão, né? Mas que a técnica cirúrgica em si é ok, pelo que eu entendi do livro, assim, tipo, a técnica é ok, mas no caso da intussuscepção, o problema são essas lesões, né? Entendi, Gi. E lesões bem cedo, realmente, né? 3 horas é muito pouco, imagina. Até os donos perceberem, levarem para o hospital, fazer raio-x ou qualquer outro exame e entrar em cirurgia, com certeza já vai ter passado esse tempo. Eu acho que eu até tenho aberto aqui. Eu lembro que era, tipo, em bem pouco tempo, assim, eu fiquei meio impressionada, sabe? Pode ser que 3 horas eu tenha... Ai, eu nunca vou achar, assim, muito rápido. Paty, você ia falar alguma coisa? Eu ia só comentar que você falou da pressão negativa intratorácica, né, que predispõe, então, aos animais que têm alguma alteração respiratória também. Eu já li bastante sobre a relação, no caso dos braquicefálicos, né? Uhum. Eles também são predispostos justamente pela pressão negativa. Tem bastante, pelo que eu dei uma olhada nos artigos, tem bastante estudo, né, com braquicefálico já em relação a essas hérnias. É Tem. uma... Eu li bastante, teve uma época que eu li bastante sobre a síndrome do braquicefálico, e aí eu achava bastante coisa a respeito. Sim. Eu até dei uma olhada aqui, não existe isso de 3 horas, gente. Viajei. É de 1 a 3 dias leva à morte. Tipo, leva à morte em 1 a 3 dias. Essas 3 horas eu não sei se está em outro lugar, eu só inventei, tá? Talvez esteja em outro lugar. Ou eu inventei. Mas assim, é bem agressivo. De Ai, qualquer gente, forma, tem que começou ser uma rápido. furadeira, desculpa. Não sei aonde. Não, Não, tá mas tranquilo. E é isso, meninas. muito bom, Espero Gi, que obrigada. tenha ajudado. Sim, muito. Bem? Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma consideração, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. E a gente se vê nos próximos rounds.